want to continue with our studies, Nós queremos continuar com nossos estudos. and we were looking at our studies from the parable of the wheat and the tares, Matthew 13. E nós estamos olhando para os nossos estudos da parábola do trigo e do joio, Mateus 13. Now, I already made us aware that based on what we have learned on parables so far, Já adverti vocês que, com base naquilo que temos aprendido sobre parábolas até então, you can use one parable to teach different things. você pode usar uma parábola para ensinar diversas coisas. Or we call it, you can have different perspectives of the same parable. O como nós dizemos, nós podemos ter perspectivas diferentes sobre a mesma parábola. So I suggest that to understand this parable correctly, Então, sugeri que para entender essa parábola corretamente, we should break it into two. nós deveríamos dividir ela em duas partes. The parable itself A parábola em si and the explanation. e a explicação. Then we go to the column of the parable, Logo vamos para a coluna da parábola. identify the symbols that need to be defined. Vamos identificar os símbolos que precisam ser identificados, Then ou go to the- definidos, perdão. Then go to the explanation of the parables Em seguida, Of the vamos parable, para sorry. a explicação da parábola and see the symbols defined. e vamos ver os símbolos definidos. And we listed those symbols and the verses in which they occur. We listed the... We listed the symbols and the subsequent verses where these symbols occur. E nós tínhamos listado esses símbolos e também mencionamos os versículos onde eles ocorrem. So then we try to find out the meaning of these symbols. E logo tentamos entender o significado desses símbolos. From that, we realized that two symbols were not defined. E vimos que dois símbolos não foram definidos. The man and the servant. Os homens e os servos. Now, it's a good exercise to engage and try to understand why those two symbols are not defined. E bom exercício tentar entender por que esses dois símbolos não são identificados. And then to also work out their respective meanings. E também, em seguida, descobrir qual o significado de cada um desses. We moved away from that point. Desse ponto, nós avançamos. We looked at the various models that we use to study end-time Bible prophecy. Olhamos para os vários modos como nós identificamos nós estudamos a profecia bíblica sobre o fim do tempo. Brother says identified 4 models. O irmão César ele identificou 4 modelos: Agriculture, geography, marriage and construction. agricultura, geografia, casamento e construção. So the question was, we are discussing the parable of the wheat and the tares, and among those 4 models, which model is this parable based on? E então, sendo que a gente está discutindo a parábola do trigo e do joio, qual seria o modelo em que se baseia essa parábola? There was a unanimous consent that the parable is based on the model of agriculture. Havia um consenso que essa parábola funciona baseada no modelo da agricultura. Now, he spoke about 4 models, but we speak more often of one of those 4 models, which is the model of agriculture. Eu falo de 4 modelos, mas acontece que é mais frequente nós fazemos referência ao modelo de agricultura. So, I wanted us to understand how we developed this model. Então, queria que vocês entendessem como foi que desenvolvemos esse modelo. It is something that has been severally done, Já foi feito várias vezes, but I want us to reason among ourselves to see how different people think and how they could develop this model. mas eu quero arrazoar com vocês para ver como pessoas pensam de forma diferente e como explicam esse modelo. So, if we want to discuss about agriculture, I'm saying the moment you go to Matthew 13, some symbols become noise. Então, quando falamos de modelo de agricultura e quando discutimos Mateus 13, eu quero que vocês saibam que alguns símbolos acabam se tornando ruído. I'm suggesting that because depending on the point you want to make, you will pick up various symbols from Matthew 13 to make that point.
E eu digo que, dependendo do ponto que você quer fazer, você pode pegar vários elementos de Mateus 13 para fazer esse ponto. Our present story is the model of agriculture. A história que a gente está abordando no momento é o modelo de agricultura. To make that point, we'll have to pick relevant characteristics that will help us make that point. E para fazer tal ponto, nós vamos fazer uso de certos pontos relevantes para a gente poder fazer esse ponto. So when we talk about agriculture, we talk about multiple symbols. Então, quando falamos em agricultura, nós falamos de diversos símbolos. So, Brother Alfredo, can you give one example of the symbols we speak about when we speak about agriculture? Pode nos dar um Here's a exemplo? mic. Pode nos dar um exemplo qual símbolo nós mencionamos quando falamos em modelo de agricultura? You don't need to look. We always draw it on the board. Não precisa olhar, sempre colocamos essas coisas no quadro. We talk about the field. No, I'm saying the common model of agriculture that we talk about, there is a field, but what symbols do we talk in relation to that model commonly? Eu sei que to sow. So there is sowing, Sister Gail. O semear. A colheita. We have harvest, Brother Shigeo. Monchigueu. Temos semear, colheita. To plow. We have plowing, Temos arar. Brother Cesar. The early and latter rains. The alien latter rain. So we have all these symbols. Então temos todos esses símbolos. So, but we want now to understand how do we develop and come up with that complete model. Mas o que queremos entender é como que desenvolvemos e chegamos a esse modelo completo. So when you go to Matthew 13, Quando vamos a Mateus 13, specifically in relation to the model of agriculture, especificamente com relação ao modelo de agricultura, which symbols do we get, quais símbolos que podemos obter? Brother Pedro? Irmão Pedro, Which symbols do we get from Matthew 13 quais símbolos em Mateus 13 that will help us construct the model of agriculture? que nos ajudam a construir o modelo de agricultura? O tempo de semear, So there is sowing, verse 24 and 25. versículo 24 e 25, o semear. Nós podemos também assumir o tempo em que começa a chuva We serôdia. can infer. I don't want us to infer anything. I want us to state what we can get from the words of Matthew Não 13. quero assumir nada, eu quero realmente constatar o que podemos literalmente tirar de Mateus 13. Because inferring will invalidate the contribution of other prophets. Inferir, assumir, isso pode invalidar invalidate The contribution to this model of other prophets. a contribuição a esse modelo de outros profetas. So I want us to stick to this methodology. Então, quero que a gente se apegue a essa metodologia. Whether you want to call it plain reading or original intent. So I want us by plain reading, what can you get out of Matthew 13? Se você quer chamar isso de uma leitura simples ou o intento original, o que você pode tirar de Mateus 13? So there is sowing. Então, temos semear. Colheita? So we get harvest. Temos colheita também. Okay, so we have sowing, harvest, and at least it speaks about a growth. E também fala de um crescimento, certo? So you can say we get those three symbols: sow, growth, and harvest. Então temos semear, temos o crescimento e a colheita. So that's all we get from Matthew 13. É isso que obtemos de Mateus 13. So when we talk about harvest, we use a specific symbol to that dispensation, which is the symbol of the sickle. Então, quando nós falamos em colheita, nós aplicamos aqui um símbolo específico, que é a foice. I want us to be clear that we don't find that in Matthew 13. Eu quero que vocês entendam que esse símbolo não o encontramos em Mateus 13. Okay, thank you, Brother Pedro. I want us to move to the book of Mark 4, chapter 26 to verse... Mark chapter 4, verse 26 to 29.
Eu quero avançar para Marcos 4, versículos 26 a 29. Brother Matthias, which contribution do we get from Mark? Qual contribuição nós obtemos de Marcos, irmão Matias? We have 3 stages of growth. Anything else? Mais alguma coisa? Quem semeia? What? Maybe we can learn something about the sower. Okay. So, because I'm dealing with agriculture, I will ignore the sower. Então, sendo que eu falo da agricultura, eu vou ignorar aqui o semeador. But the point I want us to pick is the point in verse 29, Mas o ponto que eu quero que vocês notem se encontra no versículo 29. which says, But when the fruit is brought forth, immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. So here, harvest is connected with the sickle. Então aqui a ceifa está ligada à foice. So I want us to be clear that it's Mark who gives us the symbol of the sickle. Eu quero que vocês tenham claro que é Marcos que nos dá o símbolo da foice. And he connects it to harvest. E ele o conecta à ceifa, ou à colheita. So this is the line that we normally use to make many points. Então essa linha que nós usamos para fazer esses pontos todos. Initially, in fact, we had an empty line, De início nós tínhamos uma linha vazia, but we began filling it by going to different prophets. mas nós começamos a encher essa linha, preencher as lacunas, indo para diversos profetas. Now, you can begin it in different ways, E você pode começar de diversas maneiras, depending on the logic you're using to get to the story that you could begin with. dependendo da lógica que você quer que a história te der para vai te indicar com que começar. My logic was I used the structure of Matthew 24, A minha lógica foi ir e usar a estrutura de Mateus 24, which then brought me to Matthew 13, que me levou a Mateus 13. and from there then I can connect it to other prophecies based on the symbols that they share. E daí eu pude partir para outras profecias e ver quais os símbolos eles têm em comum. So Mark gives us the sickle, Marcos nos dá então a foice, but he also tells us that once the seed is sown, the steps it goes through to get to maturity. mas também nos informa sobre os passos pelas quais a planta passa uma vez que a semente foi lançada. So he tells us first we have the blade, Então nos fala que primeiramente temos como que fala? verse 28, 428. Primeiramente a erva, The ear logo a espiga and the full corn in the ear. e logo o grão cheio na espiga. So we know that Matthew 13 said that when the blade was put forth and there was fruit, the servants then could tell the difference between the two plants in the field. Mateus 13 nos informa que uma vez que esse fruto, esse grão cheio na espiga estava visível, os servos, the servants would go and identify. No, the servants at that time could identify the difference between the two plants in the field. Naquele ponto, os servos já podiam identificar a diferença entre as duas plantas no campo. And that in Mark is called the ear. E em Marcos, isso é chamado a espiga. So we made a point that from the sowing to where we have the ear, the servants cannot tell that there are two plants in the field. Nós fizemos o ponto que desde o momento em que é semeado até a espiga, os servos não podem identificar a diferença entre as plantas no campo. But so at this point they are giving the equal amount of care to both plants. Até então, eles dariam o mesmo grau de atenção para as plantas. But when it comes to this history here and realize there are two plants in the field, Mas chegando a essa última história, nós então sabemos que eles identificam dois tipos de plantas no campo and they're not allowed to root out the tares, e não eles permitido de desarraigar as ervas.
They no longer care about the tares. O joio, they were told not to care about. No. At the point when they can identify the two plants and they are told not to root out the tares, they don't take. They not to give the two plants equal amount of care. Então, uma vez que eles identificaram esses dois tipos de plantas e não lhes é permitido tirar o joio, então a partir daí eles já não dão o mesmo grau de atenção a cada uma das plantas. So from there we went to the book of Jeremiah. Daí nós avançamos para o livro Jeremias. So because this is where we stopped, I want us to get to Jeremiah 4 and begin discussing it. Vamos então para Jeremias 4 e começar a discutir Jeremias 4. So based on my logic that I built, I began from Matthew, Mark, and now I'm in Jeremiah. Então, baseado na lógica que eu comecei a construir, eu comecei em Mateus, fui para Marcos e agora estou em Jeremias. So I'm listing the verses in the order that we went to them. Eu vou anotar os versículos na sequência. So when you get to the book of Jeremiah, one thing that I will have done correctly is to identify the historical context of the prophet Jeremiah. Então, chegando ao livro de Jeremias, uma das coisas que precisamos fazer, o que temos aprendido a fazer corretamente é identificar o tempo, o contexto histórico desse profeta. But I'm not going to do that. Mas isso não vou fazer. So we spoke about verse 1 and 2. Nós falamos sobre os versículos 1 e 2. Now you can identify various principles of parables. E aqui podemos identificar diversos princípios de parábolas. If you go to verse 1, it begins with the word if. No primeiro versículo começa falando se. So Brother Raphael, what did you say the word if means? Irmão Rafael, o que dissemos sobre a palavra se? Well, it's about condition and cause and effect. So it's the word in first conditionality, but the methodology of parable you can attach to that word is cause and effect. Certo. Então fala aqui de condicionalidade, mas o que podemos apegar a isso é o princípio de causa e efeito. So Sister Gail, what is the cause and effect? Então, o que é essa causa e efeito, irmã Gay? From verse 1. Versículo 1. Put away your abominations. Tirar as tuas abominações. Shall thou not do what? Remove. So it's here. E o efeito seria não andarás mais vagueando. So put away your abomination. Então seria tirar as abominações. Shall thou not remove? Não andarás mais vagueando. What I understand this to mean is that you will not go into captivity. O que eu entendo que isso significa é vocês não irão mais ao cativeiro. So if you don't want to go into captivity, you must put away your abominations. Então, se vocês não quiserem entrar em cativeiro, vocês têm que deixar para trás as suas abominações. So this is the cause and that is the effect. Então, essa é a causa e outro é efeito. When you come to verse 2, então, chegando ao versículo 2, it's going to speak on what the people will say after they have put away their abominations. Vai nos dizer o que as pessoas vão dizer uma vez que eles se livram das suas abominações. So in verse 3 and 4, Brother Shige, what does the Lord do? O que o Senhor faz nos versículos 3 e 4? Jeremias 4. Sim. Verse 3 and 4. Versículos 3 e 4. So could you give me one word to describe verse 3 and 4? O senhor poderia me dar uma palavra para descrever os versículos 3 e 4? What is verse 3 and 4? O que é versículos 3 e 4? A parable? A parable. Uma parábola. So he's going to use a parable to explain verse 1 and 2. Então ele vai usar uma parábola para explicar os versículos 1 e 2. Okay? Certo? So he's going to use this parable here specifically is natural to spiritual. Então essa parábola especificamente fala do natural e espiritual. So you can argue that verse 1 and 2 is the spiritual, verse 3 and 4 is the natural. Você poderia falar que 1 e 2 é o spiritual, Yeah. 1 e 2 é o espiritual e 3 e 4 seria o natural. Because verse 3 and 4 is meant to explain
verse 1. Porque It will versículos say 3 verse e 4 estão aí para explicar os versículos 1 e 2. 2. But again, you can also see that verse 4 is a repeat and enlarge of verse 3. Mas você também pode observar que versículo 4 é uma repetição e ampliação do versículo 3. Because it's two different parables. Porque são duas parábolas The parable of the diferentes. field A parábola do campo and the parable of circumcision. e a parábola da circuncisão. So it's plowing the field, Então fala do arar do campo it's circumcising your heart. e da circuncisão do coração. So these are two different parables. Então são duas parábolas So you have a field with diferentes. thorns, Você tem um campo com espinhos which will be worked on by a tractor. que vai ser lavrado por um trator. You have a heart which needs to be circumcised using a knife. Temos um coração que precisa ser circuncidado com um bisturi. So you can compare and contrast these two stories at the Você natural pode level. comparar e contrastar essas duas histórias. So you can see that the field is equal to the heart, Você pode ver que esse campo é igual ao coração the thorns are equal to this foreskin in the heart, e os espinhos são igual a esse prepúcio do And the- coração and the tractor is the knife. e esse trator e essa faca. But based on the story we are telling, Mas baseado na história que nós estamos contando, this parable of the heart essa parábola do coração is not relevant. não é relevante. We want to concentrate on this one Nós queremos focar nesses aqui, because you're talking about agriculture. porque nós falamos sobre agricultura. Do you see that? Está vendo isso? So if you go to this parable here, Então, se você for para essa parábola, Brother Alfredo, tell me two symbols of agriculture that we get from that parable. diga-me 2 símbolos da agricultura que podemos obter dessa parábola, irmão Alfredo. The parable in verse 3. A parábola no versículo 3. Jeremias 4:3. Jeremias 4:3, sim. In fact, not two. Na verdade, não 2. If you can see three, okay, but if you can only see two, it's okay. 2 símbolos. Seria o campo de lavoura e os espinhos. So you have this fallow ground, Temos o campo de lavoura and this fallow ground has thorns. e esse campo de lavoura tem Is espinhos. that all you can see? É tudo que você consegue ver? Is that all that you can see? Isso é tudo? Seria isso tudo? So in this verse here, O semear. so if I was to speak, let me use a farmer who is not here, Let me use the what? a farmer who is not in this. Então vamos introduzir aqui um agricultor que não está mencionado aqui. Someone wants to sow seed. Alguém gostaria de semear semente. What is it told never to do? O que ele nunca deve fazer? No. What is it told not to do? O que lhe é dito de não fazer? Not what he should do. Não o que ele deve fazer. He should not sow among thorns. Exatamente, não deveria semear entre espinhos. So there is a field with thorns. Então temos um campo de lavoura com espinhos. Is he allowed to sow on that field Será que ele pode semear nesse campo? in this Não. condition? So he needs to do something to this Ele field. precisa fazer alguma coisa And what is com that esse something? campo. O que é essa coisa? Ele precisa arar. So is it told to plow in that verse? Então, No. No. I want you to pick up the correct words. a palavra correta queremos identificar. O que ele deve fazer? Before fallow ground, which words do you have? Antes de campo de lavoura. Okay. Exatamente, lavrar. That word break up means plow. Essa palavra lavrar significa arar. So we have plow. So he needs to plow this Então, field. ele precisa arar esse campo. So once he has plowed, now he can do what? Uma vez que ele arou, o que ele pode fazer agora? Once this field is clean, he can sow. Uma vez que esse campo estiver limpo, ele pode So semear. at this stage, I'm saying he will sow. Então, aqui, nesse momento, ele pode semear. So I'm suggesting we have three symbols. Então, sugiro que aqui temos 3 símbolos. We have a fallow ground, Temos um campo de lavoura, we have plowing, temos o semear, and then we have sowing. e temos o arar e You see logo that? o semear. So fallow ground, plow, and sow.
campo de lavoura, arar e semear. So if you were to compare Jeremiah to Matthew, Então, se vocês quiserem comparar Jeremias com Mateus, which symbol does he have that we find in Matthew and Mark? quais símbolos vocês veem aqui que vocês também encontram em Mateus e Marcos? Cesar? The field, the sowing, and the seed. No, there is no seed in, Right. in Jeremiah. Jeremias não tem semente, Okay, you can infer it by sowing. mas através do ato de semear você poderia identificar. So you can argue we have a field, Então, um campo though we are not. So then we have a sowing. e o semear. So I just want to identify that we have sowing here and we have sowing in Matthew. Então, quero só notar que temos tanto o semear aqui como também em Mateus. So we have two symbols that we don't find in Matthew. Então, temos dois símbolos que não os encontramos em Mateus. Matthew and Mark. Mateus e Marcos. Which one? Quais? Leon. So give Leon the mic. O lavrado campo, Another symbol. de lavoura. Before you broke up that fallow ground, what was the state of that fallow ground? Qual era o estado desse campo de lavoura antes? Or what is fallow ground? Thorny. Oh. Campo cheio de espinhos. So we'll say that we'll extend this line here. Nós vamos ampliar essa linha. So in this history here, we'll have a ground that is what? Então aqui teremos um campo como? Um campo de lavoura. Fallow ground. This symbol we find from Jeremiah, Esse símbolo nós o encontramos em Jeremias. but we also have plowing. Mas também temos aqui o arar, o lavrar. So Jeremiah gives us fallow ground and plow. Então, Jeremias nos dá o campo de lavoura e o arar. So I hope we see how the symbols are filling in. Espero que vocês vejam como esses símbolos se encaixam. So Jeremiah, the language that Jeremiah uses in chapter 4 is similar to the language that Hosea uses in chapter 10. O linguajar que Jeremias usa em Jeremias 4 é semelhante às expressões que Oséias usa em capítulo 10. So let's turn to Hosea 10:12. Hosea 10:12. Yeah. So again, I'm not going to identify the historical context of the prophet Hosea. Mais uma vez, eu não vou identificar aqui o contexto histórico do profeta Oséias. So based on the parable you're telling, I just want to concentrate on verse 12. Baseado na parábola que estamos olhando, quero focar no versículo 12. You have a question, Leo? So Brother Shigeu, read verse 12. Pode ler para nós o versículo 12, Oséias 10. Semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha a chuva, a justiça tome voz. So in the first, so I want to break Jeremiah 10:12 into two parts. Hosea. Hosea 10:12 into two parts. Eu quero dividir Oséias 10, 12 em duas partes. So in the English we have a colon. Nós temos aqui um ponto e vírgula. So the part before the colon is part A, and the part after the colon is part B. A parte antes do ponto e vírgula seria a parte A e a parte que segue a parte B. So part A of Hosea 10:12 is what is the part that talks about the symbols which are related to agriculture. O que é falado na parte A de Oséias 10, 12 é o que se refere à agricultura. So Sister Gail, identify the symbols that Hosea identifies. Então, por favor, identifique os símbolos que Oséias 10, 12 nos dá.
before the comma. So there's sowing. Semeai. This time you say how you're supposed to sow. You should sow in righteousness. Huh? Aham. Fala como devemos semear é em justiça. Huh? Another symbol. Outro símbolo. Ceifar, segundo a misericórdia. So we have Hosea 10:12. So you're saying sow, reap, Semear, ceifar. Logo, lavrar o campo de lavoura. so Perdão, eu falei, a divisão ocorre entre os dois pontos, tá? Eu falei ponto e vírgula. I said, instead of colon, I said semicolon. Just clarified that. so you're saying he also says it speaks about rain in righteousness. Então, fala aqui de... where does it say then? Second part. The second part now this Oh, of ok. the verse. Chova a justiça, fala aqui no final. So there is a rain which is connected with righteousness. Então, temos uma chuva que está conectada à justiça. So we have sowing, reaping, breaking up the fallow ground, and then there is rain. Temos semear, temos ceifar, temos lavrar o campo de lavoura e logo temos chuva. So I hope we agree that Hosea doesn't give those symbols in order. Eu espero que vocês vejam, concordam que Oséias não nos dá esses símbolos na sua sequência. Because he talks about sowing, then he speaks about reaping, breaking up the fallow ground, then talks about rain. Que fala sobre semear, logo sobre ceifar, e então sobre lavrar o campo e então sobre a chuva. So we'll need to rearrange the symbols in the book of Hosea. Então nós precisamos colocar esses símbolos na sua devida sequência. So the similarity between him and Jeremiah is that he speaks about sowing, which Jeremiah talks about. Ou seja, as semelhanças são que tanto Oséias como Jeremias falam sobre o semear. He talks about fallow ground, which Jeremiah also talks about. Fala sobre o campo de lavoura, que Jeremias também fala sobre. Only that Jeremiah gives us a detailed account of what a fallow ground looks like. Só que Jeremias nos dá detalhes sobre com que se parece esse campo de lavoura. Then he identifies the fact that this fallow ground needs to be broken up or plowed. Logo ele nos informa que esse campo de lavoura precisa ser lavrado. Then we need to sow in righteousness. Para então poder semear em justiça. So if this is Hosea, he's talking about fallow ground. Então se isso aqui é Oséias, ele fala de campo de lavoura. So he talks about plowing. Fala sobre lavrar. Lavrar. Then I'm going to say at this point here, he talks about sowing Logo nesse momento ele fala sobre semear in righteousness. em justiça. Then he talks about rain, Então fala sobre chuva, which is a rain of righteousness. que é uma chuva de justiça. And because this is sowing in righteousness and this is a rain of righteousness, I want to connect them and put them at one point. Então, já que é chuva de justiça e a semear em justiça, sendo os dois de justiça, eu quero colocar num ponto só. So do you get my point? It's sow in righteousness until he comes and gives you, he says, rains upon you righteousness. Então fala semear em justiça e chova a justiça sobre vós até que venha, não? So break up your fallow ground, sow in righteousness till the Lord comes and rains upon you righteousness. Então seria lavrar o campo de lavoura, semear para vós em justiça até que venha e chova a justiça sobre vós. Because of this word righteousness, I want to connect this sowing with this righteous rain.
Então, é por causa dessa chuva, dessa palavra justiça, semear em justiça. Eu quero ligar isso à chuva e justiça. So what we can see is that he speaks about fallow ground, which Jeremiah speaks about. Então, vemos aqui que Osés fala sobre o campo de lavoura, But we know that Jeremiah gives us more detail of what the fallow ground looks like. e Jeremias As também compared to fala Hosea. sobre, e Jeremias nos dá mais informação como esse campo de lavoura se parece, mais do que Osés nos fala sobre. He speaks about sowing in righteousness, Ele fala sobre semear em justiça, which then I'm saying is going to connect with reigning righteousness. que, como eu digo, vai estar ligado à chuva, e justiça, Which I'm putting at the point of sowing. que eu estou marcando aqui no ponto do semear. So I'm saying, I'm putting this rain here, which is the rain of righteousness. Então, eu vou colocar essa chuva nesse marco, que é a chuva da justiça. So this is the symbol that Hosea gives us, which we don't find in Mark, Matthew, or Jeremiah. Então, esse é um símbolo que Osés nos dá e que não encontramos em Mateus, Marcos nem em Jeremias. Now reap is the same as harvest. Agora, ceifar é o mesmo como a colheita. So far, I think we have all the symbols that we use. Então, até aqui, creio que temos todos os símbolos que nós usamos. We have plowing, Temos o arar, o lavrar. we have sowing, Temos semear. the growth process, Temos o processo de crescimento. and then we have harvest. E logo temos a colheita. So, but we need to fill in that further. Mas nós precisamos continuar preenchendo aqui. So what I'm interested in is not us understanding that we can draw this line. I'm not interested in us in the fact that we can come up here and draw the line. Então, meu interesse não é que vocês venham aqui para o quadro e consigam desenhar essa linha. I'm interested on the procedures we use to develop what we come and draw on the board. Mas o que eu quero desenvolver com vocês aqui é o processo. Como chegamos a essas conclusões de desenhar no quadro o que nós desenhamos. So I know it's a song. People will come and say plowing, former rain, latter rain, and harvest. Sei que algumas pessoas vão chegar, vão falar arar, chuva temporal, chuva serôdia e colheita. But the question is, we are asked to show how we develop that model. Can we do it? Mas o que eu estou fazendo aqui é se alguém pedir de vocês para explicar como desenvolvemos esse modelo, será que vocês conseguiriam explicar? And if I was to give preference, I'm saying understanding how we develop this model is better than understanding the structure of this model. E se eu puder explicar assim, eu diria que entender como nós desenvolvemos esse modelo é mais importante do que, de fato, desenhar esse modelo. So I'm trying to have us share ideas on how we develop this model. Então, o que eu estou querendo é compartilhar ideias como desenvolver esse modelo, So that even when we are required to develop this model, we can do it with ease. para que quando nós somos requeridos de mostrar como desenvolvemos esse modelo, que isso seja com calma. So let's continue. Vamos continuar. We last read Hosea 10:12, Nós lemos Osés 10, 12. and we are not looking at these verses in detail, E nós estamos olhando para esses versículos em detalhe. but we are picking up symbols germane to the subject of agriculture. Mas nós estamos tirando aqui os símbolos que se referem à agricultura. We picked sowing, Nós pegamos o símbolo do semear, reaping, da ceifa breaking up fallow ground, e do lavrar do campo de lavoura. and reigning righteousness. E também da chuva, a chuva na justiça. Then we graphically represent those symbols on a line, Isso nós colocamos de forma ilustrativa na linha, where we have fallow ground, onde temos o campo de lavoura, plow, o arar, sow, semear and reap. e logo a ceifa. But this sowing here Mas esse semear was connected to a specific word, which is righteousness. está ligado com uma palavra específica, que é a justiça. But we have the reign of righteousness. Mas temos também a chuva
na justiça. So I'm saying based on these symbols, I can connect this reign of righteousness Então, baseado nesses símbolos, eu posso ligar esses dois símbolos e uni-los num ponto. to begin from the point that we have done the sowing. Nós marcamos o começo dessa chuva na injustiça no ponto onde marcamos o semear. So there are many things you can learn from what you're doing. Pardon me? There are many things you can learn from what you're doing. Então, os pontos principais que podemos aprender disso que estamos fazendo. So one point I want us to see is the pieces Um ponto que quero que vocês vejam é que as peças, that each narrative is providing to our general story, which is agriculture. quero que vocês vejam as peças que cada um desses textos nos dá para completar esse modelo de agricultura. You can't read one single verse to get the entire model of agriculture. Não tem como você ler um só verso, um versículo para montar todo o modelo da agricultura. But you have to bring these many prophets together and pick a symbol from each. Mas você precisa juntar todos esses profetas e pegar os símbolos que cada um te dá. Then from these symbols picked, you can develop the entire model of agriculture. E uma vez que você pegou esses símbolos, você pode desenvolver esse modelo completo da agricultura. So we began with an empty line, but now you can see it's filling as we go from one prophet to the next. Então, nós tínhamos começado com uma linha vazia, mas vocês veem como essa linha foi preenchida com esses vários símbolos que encontramos nos profetas. So let's go to another prophet, which is Hosea. Vamos para outro profeta, Joel, not Hosea. Joel, Chapter 2. capítulo 2. And we'll read verse 23. E nós vamos ler o versículo 23. Okay, Brother Wesley, you read. Pedro, give him the mic. Joel 2, 23. So which symbols do we get from that verse, Brother Wesley? Quais símbolos podemos obter desse versículo, irmão Wesley? Chuva. So it talks about rain and says, this rain comes in how many steps? Então fala de chuva, e essa chuva vem em quantos passos? 2 steps. Former and latter rain. 2 passos, chuva temporá, chuva serôdia. So I will do this here. So we have the former rain and we have the latter rain. Então temos chuva temporá e chuva serôdia. But we are told there is an important piece connected with this former and latter rain. We are told the time period when he gives those 2 rains. Mas aqui também outra informação é em que momento são dadas essas chuvas, Which is the first month. que é o primeiro mês. And what I want to pick is that if I can take the symbol of 30 days to represent 1 month, E o que eu quero falar aqui é que nós podemos pegar esse símbolo de 30 dias, sendo o mês. so this is the first month. Então esse aqui seria o primeiro mês. So I'm saying the first month has 30 days. Eu digo que esse primeiro mês tem 30 dias. It doesn't say. So Aqui it diz, says no it says that português. in the English. Português, my português. It says. We have different versions. In Oh, my okay, version it sorry. says month and his it doesn't. Talvez vou ler em português então. I will read in português, so people. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. So I'm saying, like Wesley is saying, there is a version which doesn't say. Então o irmão Wesley mencionou que há uma versão que omite esse mês. But I'm saying, despite of that, you can still defend the fact that in the first month you can have those 2 rains. Mas, apesar desse fato, você ainda pode defender que é no primeiro mês que você tem essas chuvas. In the English, I think the word is italicized. Italicized? Yeah. No inglês, essa palavra está em itálico. And we know what italicized words mean in the English. Sabemos o que essas palavras em itálico significam, That they are supplied. que eles são agregados. But I'm saying you can still defend the fact that this is correct.
Mas ainda assim, eu digo, você poderia defender o fato que isso é correto. Therefore, the translation is accurate. Então, essa tradução é correta. First month. Primeiro mês. So we are first month, Primeiro mês temos 30 aqui. days, 30 dias. form and latter rain. Chuva temporária e serôdia. So we want to connect this to a model of Isso agriculture. queremos aplicar ao nosso modelo de agricultura. So, but to do that, Mas para fazer isso, so it speaks about the form and the latter rain. que fala aqui da chuva serôdia temporária e serôdia, So it doesn't tell us where to put the form and the latter rain. e não nos informa onde localizar essa chuva temporária e a chuva serôdia. It just says that it's there in the first month. Só fala do primeiro mês. So Joel 2:23. So I want us to go to another prophet, Quero ir para outro profeta, E.G. White, Ellen White, and this is the book TM 507, I believe. e o livro é TM 507. TM 507. Yeah. You know the exact paragraph? So let me get the exact one that I want. So it's TM 546, paragraph 1 and 2. 506, os parágrafos 1 e 2. TM 506, 1 e 2. The same page? Uhum. Okay. So we'll read paragraph 1. Caindo perto de sua estação, a chuva serôdia madura o grão e prepara para a flor. E entrega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a semente, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. No poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. So that's only paragraph 1? Yes. Okay. So we'll only read paragraph 1. Vamos ler somente o parágrafo 1. But even before we read that verse, we could have read the book of Zechariah chapter 10 verse 1. Nós poderíamos também ter lido Zacarias 10. So let's read. So before Ellen White, we can put here Zechariah 10, 1. Vamos enfiar aqui essa referência de Zacarias 10, versículo 1. Okay. Can't read Zechariah 10, 1. Ups. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. So if you look at Zechariah 10, 1, he's talking about
asking for the Lord rain in the time of the latter rain. Então, em Zacarias 10:1, o profeta fala aqui que temos que pedir chuva ao Senhor no tempo da chuva serôdia. And then he says the Lord will make bright clouds and give you showers of rain. Fala que lhe dará chuveiro de água. Na verdade, faz relâmpagos, né? No inglês fala de nuvens claras e logo o chuveiro. Then he says, she says, he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain. Logo fala que eles dará chuveiro de água e erva. Não. Perdão. Ela fala que fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. So that's not from Zechariah, Isso não é de Zacarias. but she quotes Zechariah before she begins giving her comments. Mas antes do comentário, ela cita Zacarias. So if you come to this comment of Ellen White, Então, quando você chega a esse comentário de Ellen White, she's discussing this subject of the rain. ela discute esse assunto da chuva. So she will talk about the natural, then give the spiritual counterpart to the natural. Ela vai falar do natural e logo vai dar a contraparte espiritual. But I don't want to concentrate on the spiritual, I want to concentrate on the natural. Eu não quero focar no espiritual, mas eu quero focar no natural. So already Joel spoke about the Lord giving us the former and the latter rain in the first month. Joel já tinha mencionado que as chuvas caem no primeiro mês. So the point that Ellen White will give us, she tells us when the former rain falls and when the latter rain falls. O ponto que a Ellen White acrescenta é que em que momento essa chuva temporã e a chuva serôdia caem. So according to her, when does the former rain fall, Brother Leon? Então, de acordo com ela, em que momento cai a chuva temporã, irmão Leon? So I think this second verse he will copy from Joel to 23. Huh? No. Dia do Are you reading Pentecoste? TM 506 paragraph 1? 506 paragraph 1 TM? 506.1. Also, I read the wrong paragraph. Oh, sorry. So we'll have to ask someone else a question. So Shigeo, did you follow? Conseguiu seguir, irmão Shigeo? So Ellen White says, when does the former rain fall? A irmã White nos informa em que momento cai essa chuva temporã. So before you make a comment, Antes de comentar, so before she begins giving a comment, she quotes 2 Bible verses. antes de começar a comentar, ela cita 2 versículos da Bíblia. She quotes Zechariah 10:1, Ela cita Zacarias 10:1, but she also quotes the book of Joel 2:23. mas também cita Joel She 2:23. connects them. E ela os conecta. So the phrase, he will cause to come down for you, the rain, the former rain and the latter rain, is picked from the book of Joel 2:23. Então essa parte que diz e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, essa parte é de Joel. So having quoted those 2 verses, then she will give an explanation which you can't directly find in the book of Joel or Zechariah. Então, tendo citado esses 2 versículos, ela segue fazendo uma explicação que você não tem como encontrar dessa maneira nem em Joel nem em Zacarias. And she's going to answer the important question of when. E ela vai responder a pergunta importante sobre o quando. So when does the former rain fall? Quando é que essa chuva temporã cai? From our quotation. Baseado nessa citação. Tem a citação aberta? Oh, sorry. Sister Gail? Translation says the former rain at the sowing time. So she's It's the same. It's in English. You can follow here if you read. okay. So she's going to talk concerning this rain in the context of the eastern Ela vai falar no contexto do Oriente, the eastern lands.
as terras do Oriente. That's what we call Palestine and Israel today. Isso hoje em dia chamamos Palestina, Israel. So she's going to use that geographical context. E ela vai usar esse contexto geográfico. So she says in the east, Ela fala no Oriente, the former rain falls at sowing time. a chuva temporal cai no tempo da semeadura. So she says this rain here is going to fall at the time when we sow. Então, ela diz que essa chuva temporã, ela cai no momento em que semeamos. Why? Por quê? Why, Brother Pedro? Por quê, irmão Pedro? Because the field is, I would say there's several reasons. Eu diria que há múltiplas razões. So I don't want several, I want the reason she gives. Eu quero a razão que ela nos dá. So which reason does she give in her Qual a quote? razão que ela nos dá aqui nessa situação? So the former rain falls at sowing time. Why? A chuva temporal, ela cai no tempo da semeadura, por quê? Because the seed is able to sprout. Para que a semente possa germinar. It says in the English that the tender shoot may spring up. Diz aqui para que esse broto, para que possa brotar o tenro rebento. So if you take this symbol of the tender shoot, what will you compare to the book of Mark? Esse brotar o tenro rebento, in the book of Mark, what Yeah. would you compare it to? Com que você compararia isso no livro de Marcos? So you have two prophets, Mark and Ellen White. Temos dois profetas, Marcos e Ellen White. Ellen White speaks about the tender shoot, Ellen White fala do brotar, do rebento. which word does Mark use to describe the same thing? E o que Marcos utiliza para descrever a mesma coisa? You remember the process that Mark gives us? Você lembra do processo que Marcos descreve? Verse 28, you can Ele look at it. descreve certos estágios no crescimento da planta. Okay, so Matthias, do you remember Você lembra, Matias? the 3 steps? Os 3 passos? First the blade. So Ellen White speaks about the tender shoot springing up. Então, Ellen White fala do como que ela fala? Do tenro rebento que brota. What can you equate it to in the book of Mark? E isso você pode associar aqui no livro Marcos? To the blade. The blade. A erva. So the tender shoot equal to the blade. Então, esse tenro rebento, isto é a erva. So once you have put this seed in the ground, Uma vez que essa semente foi lançada, she says you need the former rain to cause the shoot to come out of the ground. ela nos explica que é necessária a chuva temporal para que possa brotar esse rebento. So we usually say that, therefore, the former rain causes germination. Podemos dizer, então, que essa chuva temporal, ela causa a germinação. Then she speaks about the latter rain. Logo, ela fala da chuva temporal. So Leon, what is the purpose of the serôdia, latter perdão. rain? Irmão Leon, qual o propósito da chuva serôdia? Prepares for the harvest. Ripens for the harvest. Ele prepara para a colheita, ele amadurece. So it says this latter rain, first of all, is falling near the close of the season. Diz aqui, caindo perto do fim da estação. So if this is the season here, Se essa aqui é a estação, so I want you to imagine that from here to here is the season. eu quero que você imagine que esse aqui seria a estação. So near the close of the season will be towards this point. Então, chegando ao fim da estação, seria perto desse ponto. Because she makes that clear by saying that it falls near the close of the season, Ela esclarece que cai perto do fim da estação, ripens the grain, amadurece o grão, and prepares amadurece o it for grão the sickle. e o prepara para a foice. So if this is the close of the season, this point here, Então, se esse é o fim da estação, nesse ponto aqui,
or the end of the season. que é o fim da estação. So near this end, we shall have the latter rain Próximo ao fim dessa estação, nós teríamos a chuva serôdia to ripen the grain para amadurecer o grão and then prepare it for the sickle. e para prepará-lo para a foice. Okay? So the latter rain here falls near the close of the season, but to ripen the grain. Então, essa chuva serôdia cai perto do fim da estação para amadurecer o grão. So now Ellen White tells us specifically where we have the former rain and the latter rain. Ellen White nos explica especificamente sobre a chuva serôdia, a chuva temporal serôdia. So we need the former rain begins at the sowing time. A chuva temporal começa no tempo da semeadura. So this rain of righteousness, which Hosea speaks about, is the former rain. Então, essa chuva de justiça que Hosea menciona é essa chuva temporal, So which falls at the sowing time, but continues all the way. que chove ou cai no tempo da semeadura e continua. So I'm suggesting that when it rains, the seed will germinate into a blade, then it goes from a blade to this stage here where we have the immature fruit. E uma vez que cai essa chuva, essa semente começa a brotar para se tornar erva e logo até o grão maduro na espiga. Then I'm suggesting that immature fruit stage, we need a different type of rain to take that fruit from a stage of immaturity to where it's ready for Eu harvest. sugiro para finalizar esse processo de amadurecimento é necessário um outro tipo de chuva. Uh-huh. You have a point? Okay. Pedro? Here, The ear from the book of Mark. onde nós marcamos como que fala? Espiga. Here, at the mature fruit. Aqui, no fruto maduro. Immature fruit, yeah. Imaduro. Immature. O que eu pergunto, será que ele aparece no tempo da chuva temporal? So I'm saying the early rain takes us from the moment you sowed the seed, you have the blade, to this immature fruit. O que eu digo que a chuva temporal nos leva do tempo da semeadura até o ponto em que temos esse fruto imaduro. So the early rain guides from the stage of the seed all the way to immature fruit. Então, ele nos acompanha da chuva, a chuva temporal nos acompanha da semeadura até aquele fruto imaduro. O que eu pergunto é que nessa parábola de Mateus, em que momento os servos reconhecem os dois tipos de planta? At the point where you have the fruit, No momento em que você tem o fruto, the green fruit. o grão. Yeah. Então, logo antes da chuva serôdia, Not quite before. So I want to explain this point. eu quero explicar esse ponto. So we have this immature fruit here. Nós temos aqui esse fruto imaduro. So I want us to understand that this stage here is the end and the beginning. Eu quero que você entenda que esse ponto aqui é o fim So if I do it this do way, começo. so this will be the end of the former rain, O fim da chuva temporal and this will be the beginning of the latter rain. e o começo da chuva serôdia. So this is the end and the beginning at this point here. Então, esse aqui fim e começo nesse ponto. So once we have that fruit, Uma vez que temos esse fruto, is when they can recognize the two plants. pardon me, Is when they can recognize the two plants. é um momento, a partir daí, eles conseguem reconhecer os dois tipos de planta. But I'm saying we were brought to this point here Mas eu digo que chegamos a esse ponto by the action of the former rain. através da ação da chuva temporal. At the very same exact point the latter rain begins.
E naquele mesmíssimo ponto começa a chuva serôdia. So you can still put them at that point here is when they recognize. Então você pode dizer que nesse ponto é onde eles reconhecem. Yeah. And it's at least the end of one dispensation and the beginning of the É o another. fim de uma dispensação e o começo de uma nova. Da maneira como eu vejo, realmente faz muito sentido e eu concordo. E foi assim que eu imaginava que todo mundo entendia. I always had this trouble, like, how do we establish that is the transition point? Mas eu sempre tive problema de como estabelecer esse ponto de transição. Like how to show it with Com- specific Bible verses. como mostrar através de versículos da Bíblia específicos. But using context, I can grasp Mas usando os conceitos, eu consigo captar essa ideia. Uh, the middle point between the two states. Tem que ser o ponto central. so thank you for the comment. Obrigado pelo comentário. If you go back to the quotation that we read, Se você for voltar para a citação que lemos, she says, ela diz, so she's going to speak about the two rains ela vai falar sobre as duas chuvas and their purposes. e os propósitos delas. So the way she writes, I hope no one will think like she's saying the former rain only comes at a point and is gone. Espero que vocês não pensem que essa chuva cai num momento só e para aí, Because that's not true in the natural. porque no natural não é assim que The acontece. former rain goes for some time. A chuva temporária ela cai por um certo tempo. So she says, at this stage, the tender shoot will spring up. Diz que como é que é? So at this point, where would you read that? Sorry, when the former rain falls, the tender shoot springs up. Ah, ok. Quando sob influência de fertilizantes aguaceiros brota o tenro rebento. So when she talks about the latter rain, Então, quando ela fala da chuva serôdia, she's going to give you a number of things. ela vai te dar uma série de coisas. One, it's falling near the close of the season. Que ele cai perto do fim da estação. So the first question is, what is the season? Então, primeira pergunta, o que é a estação? So I'm suggesting Eu sugiro, from the point you saw to the harvest, this is the season. a partir do ponto que você viu até o ponto From this point to this point, this is the season. Here in isso aqui between. seria a estação. So here is the end of the season. Então, aqui é o fim da estação. So I'll connect the end of the season with the harvest. Eu conecto o fim da estação com a colheita. And she makes that clear by saying, Ela deixa isso claro dizendo, uh, falling near the close of the season ripens the grain. fala que caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão. So you don't have open information, but I'm saying if you use the methodology of parables, you can see it there. You don't have like an open statement saying, Não é uma declaração aberta aqui, mas usando princípios de parábola, That você we- consegue ver. that we go to this stage, then we begin the latter rain. Então não fala aqui expressamente que terminando um estágio que começa outro. So when it says this rain comes near the close of the season, Então quando fala que essa chuva cai perto do fim da estação, if we agree this is near the close of the season, se nós concordamos que esse aqui é o fim da estação, the truth is that plant has undergone some growth. a verdade é que essa planta já passou por um processo de crescimento. To that point, wherever we call near the close of the season. Até esse ponto que nós chamamos o perto do fim da estação. Then it tells us the purpose of this rain is to ripen this grain. Ele diz que o propósito dessa chuva é amadurecer o grão. So I'm going to use compare and contrast. If it says the rain ripens the grain, what was the grain before we have this rain? Então, quero que vocês comparem e contrastem. Se essa chuva amadurece o grão, o que tínhamos antes? So you have these two words, ripen. By compare and contrast, I will say you have unripe grain. Temos amadurecer aqui e comparando e contrastando, você tem um grão imaduro. So you have unripe grain. Imaturo e um grão imaturo. Then now this grain is going to be taken from this point all the way to the end where we have a ripe grain. E logo essa chuva leva esse grão para o
amadurecimento completo. Then he says there prepares it for harvest. E logo fala que o prepara para a foice, ou para a ceifa. So if we turn to the book of John 4:35, Então, se abrirmos o livro João 4:45, so I'll bring here John 4, verse 35. 35, perdão. And the point I want us to get from here, what is the color of ripe grain? O ponto que eu quero tirar daqui é qual a cor do grão maduro. So someone read verse 35. Alguém leia, por favor, versículo 35. João 4:35. Não dizer agora que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, este eu vos digo, levantai-vos os olhos e vede as terras, que já estão brancas para si. So we are told the color of ripe grain is white. Então, aqui nos dito que a cor do grão maduro é branco. So I'm saying here, you can shade with the color of this ripe grain here, and that color is white. Então, você pode associar aqui uma cor a esse grão, que é branco. The color of this fruit here is green. A cor dessa planta aqui, desse grão, é verde. So green is the opposite of white. Verde sendo, assim, o oposto do branco. But to these words, you can also place these words, unripe and ripe. Mas você também pode associar essas palavras aqui, imaturo e maduro. So if we talk about unripe fruit or grain is green. Então você pode dizer que o grão imaduro e a sua cor é verde. Ripe grain is white. E o grão maduro é branco. So I think you can... Okay. So that's my explanation. Essa é a minha explicação. So I'm saying from this point of green to where we have white grain, Então eu digo desse ponto verde, onde temos até o momento que temos grão branco, we'll have the latter rain. nós temos a chuva serôdia. So I'm saying it's Ellen White who tells us specifically when the former rain falls and when the latter rain falls. Então é Ellen White que nos informa especificamente em que momento cai essa chuva temporal e em que momento cai a chuva serôdia. I want to emphasize enough this point, but I want us to see the contribution each and every prophet makes. Each and every prophet makes. Eu quero que vocês vejam a contribuição que cada profeta faz para completar essa linha. Shall we pray? Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you so much for the opportunity that we can come together to study your word. agradecemos tanto pela oportunidade de estar aqui juntos para estudar a Tua Palavra. As brethren, we are under the impression that this is the time we have to learn and come up to speed with all that we have been learning. Nós entendemos que esse é o tempo em que devemos nos atualizar sobre tudo aquilo que deveríamos já saber. May we be keen and take notice of the procedures and the methodology that we use to develop these different prophetic subjects. E agora estamos olhando para os procedimentos, a metodologia, como chegamos a justificar esses assuntos proféticos. I pray for all the teachers in this movement that you may unify us in understanding of parables. Oro para todos nós nesse movimento, para que o Senhor possa nos unir na compreensão das parábolas, That we may speak in the same voice. que possamos falar com a mesma voz. Guide and everyone in this encampment, Que o Senhor possa guiar cada um aqui nessa escola, the students, the teachers and the staff, os estudantes, os funcionários e professores, that we may receive the blessing that comes along with trying to research and understand these subjects further. para que possamos receber a bênção que vem junto com o estudo da Tua Palavra. In Jesus' name we have prayed. Em Amen. nome de Jesus oramos. Amém.